Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichara da Silveira, este é o canal Resenha Forense e bem-vindo aqui mais uma vez à nossa playlist de bioética. Eu farei comentários gerais a várias e várias obras, em alguns casos eu farei resenhas escritas, em outros apenas é, por via oral mesmo. Neste caso aqui, eu estou com uma resenha escrita, comecei uma resenha escrita de metafísica do Aristóteles e é curioso, né? Eu vou quebrar em várias partes e eu estudei 3 páginas da metafísica e no material já rendeu 7 folhas, né? Então é uma coisa muito rica e não tem como deixar de estudá-la, uma vez que a minha proposta é estudar e vislumbrar o embrião como um ente em si, e eu queria entender melhor como funcionariam talvez aí as potências aristotélicas deste ente, né? E qual seria a causa embrionária e assim por diante. Eu tenho que entender de metafísica, não adianta. O PDF da resenha está aqui embaixo. Obviamente não terminei ainda. Comecei no final de semana. Estava dando alguns retoques aqui. Vamos adiante. Se você gosta do canal, por gentileza, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Link para o Apoia-se. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês. Faz toda a diferença para que eu possa fazer mais resenhas. Muito bem, então, meus amigos, vamos lá. Obra examinada. Enquanto estudamos A Alma do Embrião Humano, lá do Luiz Carlos Lodge da Cruz, pequena pausa para falar de Aristóteles agora, é de bom ouvir, então, encararmos a metafísica de Aristóteles. E, aliás, no Lodge da Cruz eu vou falar do conceito de alma em Aristóteles, razão pela qual até eu já dei início ao estudo da metafísica. Eu tenho aqui a edição da EdPro, na belíssima tradução do Edson Bini, que faz excelentes comentários pontuais e que ajudam o leitor a captar o sentido, enfim, a entender melhor a obra agora estudada. Repetindo, estou estudando metafísica do Aristóteles porque é imprescindível para um estudo do embrião, segundo a premissa tomista e, portanto, aristotélica também. Livro 1 da metafísica, que a gente começa a examinar hoje, acho que são 6 livros, e cada livro tem vários pontos, e aí eu estou no ponto 1 do livro 1, tá? Então, vamos lá. As primeiras linhas da metafísica já sinalizam a proposta gnoseológica do Aristóteles, né? Ele diz, abre aspas, todos os seres humanos naturalmente desejam um conhecimento. Isso é indicado pelo apreço que experimentamos pelos sentidos, pois, independentemente do uso destes, nós os estimamos por si mesmos, e, mais do que todos os outros, o sentido da visão. No paradigma filosófico grego, meus amigos, a intelectualidade revela-se como potência, tá? Ela é vocacionada ao vislumbrar da verdade, o conceito de ser ao lado do bem e da beleza. Sendo assim, é seguro afirmar que a inteligência é atributo destinado ao captar do ser como verdade. Esta é basicamente a proposta aristotélica. E a verdade seria então um juízo de puro ajustamento, né? Uma cópula do intelecto ao ser. Diferentemente da modernidade kantiana, sobre a qual eu já falei, por exemplo, no pequeno curso de filosofia do direito aqui no canal Resenha Forense, você pode procurar a playlist depois, mas e apenas para dar um exemplo, tá? A gnoseologia de Aristóteles é responsável por captar conceitos como moral, justiça ou norma como coisas verdadeiras. Para dar um exemplo do direito, tá? Aos amigos aí do curso. O intérprete que lê X no trecho de lei de direito positivo, que seja, é, quando ela diz Y, o intérprete aí está afrontando a realidade e assim a própria verdade, né? Aristóteles dirá retoricamente: você é um mentiroso. Leia direito a lei. Assim como Platão, Aristóteles definiu o intelecto como faculdade de pensar. Aquele, né, Platão, mencionava que o intelecto confere limites, ordem e medida às coisas, né, justamente a gnoseologia conservadora. Este, o Aristóteles, declara entender por intelecto aquilo graças a que a alma raciocina e compreende, significando, ou melhor, significado genérico que já fora dado por Parmênides e por Anaxágoras. É importante frisar ainda que todos aqueles que, como Anaxágoras, Platão e Aristóteles, atribuíram ao intelecto a função de ordenar o universo, não o entenderam como atividade ou técnica específica, mas no significado mais genérico da atividade pensante, capaz de escolher, coordenar e subordinar, como consta do belíssimo dicionário de filosofia do Nicola Abagnano.
eu não sei pronunciar, eu já estudei italiano, eu não sei se é Nicola ou... Eu acho que é Nicola ou Nicola Abagnano, acho que é assim que pronuncia. Belíssimo mesmo dicionário de filosofia, graças a Deus temos na versão portuguesa. Aliás, lê-se da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino a respeito o seguinte, abre aspas, o nome de intelecto implica um conhecimento íntimo, pois inteligir, o verbo inteligir, a ação de inteligir, significa quase ler interiormente. Há quem diga que é até uma leitura do interior do ser, não é? E isto aparecerá claro a quem considerar na diferença entre intelecto e sentido. Outro sim, segue Santo Tomás, o conhecimento sensível tem por objeto as qualidades exteriores sensíveis. Ao contrário, o conhecimento intelectual penetra até a essência das coisas, porquanto o seu objeto é a quididade das mesmas, como diz Aristóteles. Sendo assim, começando o conhecimento do homem pelos sentidos, como pelo que é quase exterior, é manifesto que quanto mais forte for a luz do intelecto, tanto mais profunda será a sua penetração. Ora, o lume do nosso intelecto, sendo de virtude finita, tem um grau limitado de penetração. Por isso, o homem necessita de um lume sobrenatural para chegar a certos conhecimentos que não pode alcançar pelo só lume natural. E esse lume sobrenatural dado ao homem chama-se dom do intelecto. É o que consta da a segunda parte da Suma Teológica, questão 8ª, artigo 2º. A tradução que eu tenho aqui é do Alexandre Correia, pela editora Ecclesiae, alguns dizem Eclésia, né? 2016, página 80, no meu caso aqui. Deixa eu só corrigir um ponto aqui do meu rodapé, do PDF que eu vou subir daqui a pouco no academia.edu, o link está aqui embaixo, tá, pessoal? Toda essa construção, voltando ao meu texto aqui, toda essa construção filosófico-gnoseológica deixa em xeque, portanto, as propostas contemporâneas no sentido de querer atribuir personalidade jurídica aos animais, o que não sucede com o embrião, por exemplo, né, sobre o que falarei mais tarde. Como já afirmei anteriormente, abre aspas, de um texto meu, é difícil, na perspectiva fenomenológica, defender a atribuição de personalidade jurídica para os animais. Só o ser humano age finalisticamente dirigido a algo. Só ele tem intelecto, não é mesmo? Só o ser humano é voltado aos fins. O direito só encontra razão de ser enquanto estrutura de significação humana. Só a estrutura inteligível humana pode captar os comandos de dever ser. Não faria sentido, por exemplo, impor pena ao animal que avança sobre o homem para matá-lo. O animal não age com finalidades fenomênico-humanas. Ele não tem o atributo, né, a potência da alma que Aristóteles chamou intelecto ou inteligência. Age como animal. O animal age como animal. Não pode empreender sentidos, valores e bens albergados pelo ordenamento jurídico. Não há na cabra, no leão ou no cachorro o dolo nem a culpa. Animais não se comportam com a voluntariedade humana. Isso aí está num texto que eu tenho, está até no site do Contra os Acadêmicos, resenhando a obra O Direito como Experiência, do Miguel Reale. Vejam, nós vimos que em Tomás de Aquino, né, que o verbo inteligir seria ler o ser em seu interior, ou pelo menos quase isso, né, na minha tradução. Animais não poderão jamais ler a norma dentro, digamos assim, nem a título de injusto culposo. Um cachorro jamais saberá, entre aspas, e eu tenho que usar as aspas, que senão ficaria estranho, ter agido imprudentemente, também entre aspas, né? Inclusive para o agido, né? Agido imprudentemente, um cachorro, entre aspas, pois ele não é dotado de potência intelectiva para apreender o que é e o que não é, por sinal, uma conduta, entre aspas, também, que afronte um dever objetivo de cuidado. E também nem a título de injusto doloso, porque a vontade também é potência da alma, embora dirigida ao bem, em Aristóteles, né? Outro atributo do ser, por sinal. E aqui nós podemos ler o contrário, né? Seria uma potência invertida, um querer dirigido ao mal, que não deixa de ser um atributo do ser, né? Um criminoso ser humano, naturalmente, num delito doloso, acaba inteligindo toda a esfera objetiva do tipo penal. Mais tarde, Javier, eu acho que fala assim, mas escreve com X, Zuberi, eu não sei se é Zuberi ou Zuberi. Eu tenho um colega que me disse para falar Javier, que seria espanhol raiz mesmo, de Madrid, né? Acho que ele era de lá. Mas ele reformou as sentenças tomistas, como se sabe, o Zuberi escreveu muito sobre a metafísica aristotélica e propôs até uma própria
metafísica. Esse meu colega, o Victor, até falou, olha, a metafísica do Zubiri é quase que um Aristóteles do século passado, tá? Compreenda assim a obra. Eu trouxe uma citação aí de Christian Almonacid Dias, que eu me sinto à vontade para ler sozinho, mas eu não me sinto à vontade para ler aqui em espanhol, porque eu não sei falar espanhol. Claro que eu consigo ler, porque são línguas parecidas, não vou arriscar, mas está no PDF, para quem quiser acessar, tá? Dá uma olhada lá. É, ali eu coloquei até para mim, para que eu não esqueça esse gancho, um recado, tá? Olha, consulte Zubiri. Voltando ao texto da resenha. Vejamos, aliás, o que Aristóteles disse, né, ou disse, melhor dizendo, diz sobre animais na metafísica. Abre aspas. Os outros animais, além do ser humano, vivem com base em impressões e lembranças, contando apenas com uma modesta parcela da experiência. A raça humana, entretanto, vive também com base na arte e no raciocínio. É a partir da memória que os seres humanos adquirem experiência, porque as numerosas lembranças de uma mesma coisa acabam por produzir o efeito de uma única experiência. E depois Aristóteles cita Polo, um sofista que aparece no diálogo platônico intitulado Gorgias, onde Polo dissera a Sócrates o seguinte, abre aspas, a experiência produz arte, mas a inexperiência acaso. Pois bem, meus amigos, o direito é ordem da conduta humana, sendo tal premissa válida em marcos teóricos até variados. Sendo ordem da conduta humana, acaba sendo também uma ordem para o embrião, que é humano. Não é? No positivismo jurídico, Hans Kelsen, por exemplo, dissera que as normas de uma ordem jurídica regulam a conduta humana. Então vejam vocês que essa ideia de que o direito é ordem da conduta humana acaba sendo uma premissa válida em vários marcos teóricos, inclusive no positivismo jurídico. Trazendo para o culturalismo de Miguel Reale, nós brasileiros aqui, né? O Miguel Reale reconhecia que só o ser humano pode agir e se dirigir finalisticamente. Não é? A ação e a omissão só pertencem ao homem, sendo impossível cogitar-se, então, de uma ação ou de uma omissão derivada de um animal ou de um raio. Não é? Um absurdo pensar assim. Por isso que os penalistas de estirpe finalista depositaram tanta preocupação com a concepção de uma estrutura dogmática hábil a abranger a ação humana, lato sensu, acaba incluindo a omissão, como fato distinto de mera causalidade, de mero evento natural. Vejam aí a obra de Hans Heinrich, eu acho que é Heinrich Jeschek e também Thomas Weigand. O jurista dogmático penal sempre buscará avaliar se o agente, tendo conhecimento causal e domínio do fato circunscrito a certos limites, dirigiu mesmo um comportamento que se completou com a realização de um fim. Há então uma antecipação espiritual, por assim dizer, do objeto, aliada a uma eleição dos meios de ação que são necessários para o atuar da ação no mundo real e, portanto, para um fluxo causal dominado, como disse Hans Welzel. Voltemos, no entanto, à metafísica de Aristóteles, ao texto da metafísica, né? Sair um pouquinho da resenha e falar mais um pouquinho de Aristóteles. O Aristóteles procede com uma diferenciação entre a arte, de um lado, e a experiência, de outro. São juízos diferentes entre si. Mas não é possível afirmar que há uma hierarquia, digamos assim, entre uma e outra sabedoria. Isso não quer dizer, então, que a arte, sendo mais abrangente, seja mais superior que a experiência, como eu vou explicar agora. Mas ela é mais abrangente, tá? Ele diz, pareceria que, para propósitos práticos, a experiência não é de modo algum inferior à arte. Olha, ele já está falando, não há hierarquia. De fato, vemos homens da experiência obtendo mais êxito do que aqueles que dispõem de teoria sem experiência. Na verdade, a experiência se liga ao conhecimento dos particulares, enquanto a arte o é dos universais. Um médico, ele dá o exemplo do médico, o próprio Aristóteles, procede com ações do seu ofício. Os efeitos daí decorrentes dizem respeito, todos, ao particular, já que o médico não cura o ser humano, mas um ser humano, embora ele tenha uma ciência do ser humano como um ente abstrato, digamos assim, né? E daí ser uma arte. Por isso, se alguém dispõe de teoria sem experiência, lembrando aqui que sabedoria abarca o particular, né? E conhece o universal, e lembrando agora que o universal é algo da arte, pelo menos na linguagem aristotélica, não é arte no sentido estético aqui, tá?
mas não conhece o particular, que vem da experiência nele contido, com frequência falhará em seu tratamento, né, no caso do médico, uma vez que o particular, ou melhor, que é o particular que tem que ser tratado. Mas vejam, há uma diferença importante entre a arte, que abrange algo universal, mais abrangente, e a experiência, que é mais particular, mais pontual mesmo. Aqueles que conhecem a arte, segundo Aristóteles, conhecem a causa. Já já, com o andar das resenhas aqui sobre a metafísica de Aristóteles, essas palavras aí terão um significado muito importante, tá? Vá se acostumando com esse vocabulário. Causa, efeito, potência, tudo isso é muito importante em Aristóteles. Voltando. Então, aqueles que conhecem a arte conhecem a causa. Diferentemente daqueles que lograram só, entre aspas, porque não há hierarquia, mas só, no sentido apenas de uma coisa só, que lograram só a experiência, os quais conhecem o fato, mas não o porquê, né? Enquanto que os artistas conhecem o porquê e a causa. O filósofo, né, o Aristóteles, ainda avisa que a diferença entre a arte e a ciência e as demais atividades mentais afins foi indicada na famosíssima Ética Nicômaco, que é, na minha opinião, de leitura obrigatória para todo mundo que fez ou faz direito, né? Ali se estuda, por exemplo, a equidade. A gente usa muito isso. Mais precisamente o livro sexto de Ética Nicômaco. Daí se pode compreender, talvez com mais precisão agora, agora você começa a entender o que significa a metafísica. Seria o seguinte, abre aspas, a razão da presente discussão, é Aristóteles escrevendo agora, tá? Deve-se ao fato de supor-se geralmente que aquilo que é chamado de sabedoria diz respeito às causas primeiras e aos princípios, de maneira que, conforme já foi indicado, julga-se o homem da experiência mais sábio do que os meros detentores de qualquer faculdade sensorial. O artista, mais do que o homem da experiência, o mestre, mais do que o artesão, e as ciências especulativas mais ligadas ao ser do que as produtivas. Assim, fica claro que a sabedoria é o conhecimento de certos princípios e causas. Note-se ainda, quase finalizando aqui, o seguinte, que o termo metafísica, no original, seria algo, na verdade, como Sofian, né, ou Sofian, que é a nota do tradutor Edson Bini. Sabe-se, então, que foi só depois que alguém colocou ali o termo metafísica, tá, na língua portuguesa, e a gente conhece... o Aristóteles não falou no grego metafísica, ele falou Sofian, tá? Algo nesse sentido, e a tradução posterior acabou sendo metafísica, que seria algo além da própria física e, portanto, algo mais ligado à ontologia, um estudo do ser, tá? E ainda, né, o segundo ponto é o seguinte, que o Aristóteles considerava as ciências especulativas, as produtivas e também as práticas, tá? As ciências especulativas, theoretikai no grego, eu não sei pronunciar, acho que é assim, ele considerava as mais importantes, tá? A especulação era a mais importante, sendo aquelas que não têm e prescindem de uma finalidade que as transcende, aí inseridas a física, a matemática e a metafísica, Sofia, né, no original, além da própria teologia. As ciências produtivas, poietikon, seriam aquelas que resultam num produto que as transcende, como a medicina, a construção de embarcações, a tecelagem, a carpintaria, e as artes em geral. E, finalmente, uma ciência prática, praxis, né? Que envolve a ação humana, individual ou coletiva, economia, ética e política, e tem uma obra para cada, né? Em Aristóteles, é a nota do tradutor Edson Bini. Aqui um ponto relevante. Quando ele fala das ciências produtivas, né, poietikon, o próprio Edson Bini falou, ó, resultam num produto que as transcende, como medicina, construção de embarcações, etc. Aí aqui eu fiz uma nota minha e escrevi assim, certamente aqui Aristóteles está a pensar na causa eficiente. Para quem entende já de filosofia aristotélica, vai ouvir, ah tá, entendi, causa eficiente. As causas aristotélicas, né, na metafísica, serão estudadas posteriormente. Vou explicar rapidamente, sem prejuízo de um estudo posterior que a gente vai fazer, tá? Mas na filosofia aristotélica, fala-se em três causas: a causa formal, a causa material e a causa eficiente. A tríade forma, matéria, eficiência em Aristóteles é bem explicada pelo gigantesco Mário Ferreira dos Santos, que dá o exemplo do vaso de barro, um exemplo muito didático, tá? Mas você pode transportar isso para a norma jurídica ou para qualquer conceito importante na ciência, de qualquer ciência humana. Num vaso de barro, o de barro, entre aspas,
é a causa material, porque a matéria é o barro. A forma de vaso é a causa formal, né? Forma de vaso. E, finalmente, a ação humana que o modelou é causa eficiente, né? O barro se tornando um vaso. Vejam aí, Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos, editora E Realizações. Aristóteles não menosprezava a quididade, a natureza real das coisas. Essa questão descambou até em espíritos esclarecidos, como de Miguel Reale, o qual, adaptando, na verdade a leitura aqui é minha, adaptando Aristóteles ao texto de Miguel Reale, nós podemos vislumbrar a tríade aristotélica causal em ser ou ontologia, que seria a causa material, em dever ser ou deontologia, causa formal, e em ser enquanto dever ser ou axiologia, causa eficiente. De qualquer maneira, eu trouxe uma interpretação similar de um estudioso italiano chamado David de Monaco, numa revista chamada Bollettino della Società Filosofica Italiana. Coloquei ali a parte ipsis literis em italiano, quem quiser ler, dá uma olhada lá depois, não vou ficar lendo aqui não, acho que é desnecessário. Enfim, a metafísica para Aristóteles seria a filosofia primeira, a ciência que estamos procurando. Por isso, a metafísica implica uma enciclopédia das ciências, um inventário completo e exaustivo de todas as ciências, em suas relações de coordenação e subordinação, nas tarefas e nos limites atribuídos a cada uma, de modo definitivo. É a definição de Nicola Bagnano no Dicionário de Filosofia, Abadiano, sei lá como é que pronuncia agora. Então vejam, quando Aristóteles faz uma metafísica, por exemplo, querendo entender o que é substância, ele não pede ao seu interlocutor um exemplo de substância. Tá, eu sei que substância é água, álcool e qualquer líquido que você trouxer aqui para mim agora, água misturada com sal. Eu não quero saber exemplos, eu quero saber o que é substância. Parece bobo, mas se a gente transportar isso para as humanidades, a gente pode começar a perguntar o que é justiça. E assim a gente purifica concepções atingindo a priori, a categoria a priori de coisas. Né? E aí a gente chega num conceito lógico objetivo de justiça e, portanto, um conceito universal de justiça, né? Com premissas lógico-objetivas. Vou falar disso nos próximos vídeos, vai ficar mais claro com o andar da carruagem. Veja, nós temos 22 minutos e a gente leu três páginas da metafísica. O livro tem 300 páginas, vai ter conteúdo aqui para o ano inteiro, tá bom? Um abraço forte, até mais, tchau, tchau.